Pessoal, vamos desmentir mais uma vez esse falso ensino, essa falsa doutrina sobre o Espírito Santo, né? Essas manifestações que têm acontecido aí no meio evangélico, que são atribuídas à ação do Espírito, né? Onde eles falam aí a suposta línguas estranhas, né? Sílabas sem sentido, um dialeto que não se pode entender, não se pode interpretar, e mesmo assim eles atribuem a ação do Espírito Santo. Os pastores têm pegado dois textos, certo? O texto de Marcos e o texto de 1 Coríntios 14, no verso 2, para distorcer, né, e se encaixar no argumento deles de que falar em línguas estranhas, que essa manifestação de cair no Espírito, onde as pessoas caem no chão, gritam, deitam, rolam, pulam, né, tudo isso aí eles atribuem à ação do Espírito Santo. O texto de Marcos, no capítulo 16, verso 17, diz assim: "E estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas." Bom, embora o texto use aqui esse termo novo, né, mas não é novo no sentido de uma nova língua, certo? De um novo idioma o qual ninguém conhece. Por que novo? Novo apenas para os apóstolos, apenas para os discípulos, porque são línguas os quais eles não tinham contato, né? Línguas as quais eles não conheciam. E por que a gente pode dizer e afirmar isso? Primeiro, a palavra grega usada ali foi kainós, que significa um novo que já existe, um novo já existente, né? Bem diferente do que tem se pregado e ensinado nessas igrejas, que é um suposto língua estranha, o qual não se pode interpretar, não se entende, não traz nenhuma edificação e instrução para a igreja. Então, só por isso já não pode ser considerado como vindo da parte do Espírito Santo, né? E olha lá o que nós temos, né? Além do que eu falei aqui, a resposta bíblica de que o dom que o texto está falando aqui em Marcos, que falarão novas línguas, se cumpre ali no Pentecostes, né? Atos, capítulo 2, dos versos 6 a 8. O verso 6, o verso 8 e o verso 11 já é o suficiente. Verso 6 diz assim: "Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo." Olha aí, ó. Cada um podia entender na sua própria língua. Então, o dom de novas línguas, os quais os apóstolos receberam, era um dom de idiomas. Por quê? Porque cada um podia entender ali na sua própria língua, né? Eles falavam, as pessoas entendiam, compreendiam. Bem diferente do que tem acontecido aí com as supostas línguas estranhas no meio evangélico. Verso 8. "Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua?" Olha aí, né? Duas confirmações. Verso 11. "Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito?" Pessoal, só esses 3 versos é o suficiente, né, para provarem que as novas línguas que os apóstolos receberam, as quais foram prometidas ali pelo derramamento do Espírito Santo ali no Pentecostes, né, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem, né? Então não tem nada a ver com esse suposto línguas estranhas que tem aí acontecido no meio evangélico, né? Uma língua que são sílabas sem sentido, não se compreende, não se pode interpretar, não traz nenhuma edificação para a igreja. A palavra novo, aqui do texto de Marcos, né, falarão novas línguas, significa o quê? Línguas já existentes, línguas que já existiam, ou seja, um idioma daquelas nações que estavam ali presentes, né? Haviam 14 nações ali no Pentecostes, né? Então a palavra grega usada, como eu disse, foi kainós, um novo que já existe. Então falarão novas línguas. Por que o termo novo? Porque de fato seria novo para os apóstolos, né? Que eles não falavam outras línguas, a não ser ali o grego, o hebraico e o aramaico, né? E ali havia 14 nações debaixo do céu, certo? Vamos continuar aqui. Há ainda outro argumento que eles usam, certo? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2, que diz assim: "Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, porque ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdade secreta." Bom, tá aqui um texto distorcido, né? Embora o texto esteja escrito assim, mas os pastores e pastoras têm distorcido esse texto para se encaixarem no argumento deles, né? E usarem como base e apoio para estar pregando aí essa heresia do línguas estranhas.
E por que eu posso dizer que o texto não é exatamente isso que aparenta? Não é aquilo que os pastores têm dito, têm ensinado nas igrejas? Olha aqui a resposta. Ainda no capítulo 14, vamos ler agora do verso 6 ao verso 28, né? As passagens mais claras. O verso 6 diz assim: por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum. Olha aí o texto dizendo e deixando claro. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Olha aí o que o próprio texto está dizendo. Se eu chegar para uma pessoa, né, falando ali, tentando evangelizar essa pessoa em línguas estranhas, que proveito essa pessoa vai ter? O texto ensina nenhuma, né? Ela não vai entender nada do que está se dizendo. O pensamento que vai passar na cabeça dela é o quê? Essa pessoa não bate bem da cabeça. Verso 10, olha lá. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Olha o que o texto ensina. No mundo há diferentes línguas, certo? Mas todas elas fazem sentido. E por que o língua estranha não faz sentido algum? São de fato ali sílabas sem sentido. Não se pode entender, não se pode interpretar. Não traz proveito algum, certo? Não traz nenhuma instrução, nenhuma edificação para a igreja. Verso 11. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim e eu sou estrangeiro para ela. Olha aí, se uma pessoa vem para mim falando línguas estranhas, né, eu vou ser estranho para ela e ela é estranha para mim, porque de fato eu não vou entender nada. É isso que o verso ensina. Verso 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Olha aí, já que as pessoas estão com tanta vontade de ter algum dom, né, ali do Espírito Santo, que elas procurem algum dom que edifique, que traga alguma instrução, né, que a igreja cresça espiritualmente. Né? Verso 13. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que ele está dizendo, né, ou o que essas línguas querem dizer. Olha aí. Então, por que a gente não vê pessoas orando a Deus para interpretar as supostas línguas estranhas? Porque, de fato, não é nenhum idioma. Né? Porque, de fato, não é alguma língua que possa ser interpretada. Né? São, de fato, ali sílabas sem sentido. Então, a orientação do texto é orar para que Deus dê o dom para que essas línguas sejam interpretadas. Por isso, não pode ser interpretada e nem considerada como dom do Espírito Santo. Certo? Verso 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato está orando, mas a minha inteligência não tomará partido nisso. Verso 15 é um complemento. O que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Né? Então o texto chama o quê? De ignorante, certo? Aqueles que estão no culto ali, né, orando em línguas estranhas, falando em línguas estranhas, então a Bíblia os considera o quê? Ignorante. Não ignorante de pessoa arrogante, certo? Ignorante de conhecimento, certo? Verso 18. Paulo falando, eu agradeço a Deus porque falo em línguas, muito mais do que vocês. Verso 19. Porém, na reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar aos outros, do que milhares de palavras em línguas estranhas. Olha aí a orientação de Paulo aí. Vê que todo o texto aqui, todo o capítulo, Paulo está o quê? Repreendendo. Paulo está corrigindo esse erro da igreja. Isso é um erro da igreja. Né? Paulo, em momento nenhum, aqui está apoiando, ele está corrigindo, certo? Verso 23, olha aí. Olha o que o verso diz. Imagine que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegar ali alguma pessoa simples ou descrente, será que não vai dizer que todos vocês estão loucos? Olha o que o texto está dizendo. Se dentro de um culto, ali na igreja, dentro da igreja em um culto, todo mundo falando em língua estranha ali, quem chegar ali, né, vai dizer o quê? Que ninguém que está ali bate bem da cabeça, né, que está todo mundo louco, está todo mundo doido ali. É isso que o texto está dizendo no verso 23. Olha o verso 24. Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer de seu pecado, e ele será julgado pelo que ouvir. Verso 25. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês. Olha aí o que o texto ensina. Se todo mundo que está dentro da igreja, né, ensinando, pregando, né, evangelizando ali,
revelando o quê? A mensagem do Evangelho, né? A pregação do Evangelho de Cristo, a mensagem de Deus, né? Aí essa pessoa ouvindo